Prezados estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Nós poderíamos começar essa conversa eu fazendo algumas recomendações, perguntas sobre a disciplina. Eu poderia perguntar, meus queridos alunos que ainda não estudaram o sistema nervoso central e autônomo, ainda dá tempo de vocês estudarem. Arregassem as mangas e estudem. Pegue o ângulo de Machado, seu roteiro, as aulas no YouTube, os slides do PowerPoint. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu disse que não iria falar, mas acabei falando. Então está dito. Nesse primeiro momento, animem-se. Está vendo o cenário aqui atrás? Esse é o laboratório, o nosso laboratório. Voltaremos para esse laboratório assim que for possível. Existe até um planejamento já, se tudo estiver bem. As primeiras 8 semanas do segundo semestre serão teóricas e depois as restantes serão práticas aqui no laboratório. Então, animem-se, arregassem as mangas, vamos estudar. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, para reflexão. Como é que a turma de vocês quer ser lembrada daqui a uns tempos? Com certeza, a turma que entrou em 2020, independente do ano que um ou outro se forme, será a turma que enfrentou uma pandemia. Então, isso já está no currículo de vocês e na vida de vocês. Quando vocês estiverem se formando, lá, o orador da turma vai estar dizendo: somos a turma, a primeira, da UFMS, formada em Medicina Veterinária, que enfrentou uma pandemia. Não teve outra que tenha enfrentado uma pandemia dessa natureza. Então, reflitam como que vocês querem deixar o nome de vocês na história. A turma que teve muitas dificuldades, essa é uma coisa comum a todas as turmas de todos os cursos. A pergunta é: como que os senhores vão reagir? Como que os senhores estão reagindo a essa nova realidade? Esta é a pergunta. Pensem, meditem e vejam que resposta que vocês vão querer ter daqui a alguns anos. Cada um faça a sua reflexão. Eu faço essa pergunta para mim. Como que foi esse ano da pandemia? Depois de estar na UFMS há 39 anos, estou aqui com a turma enfrentando a pandemia. A resposta agora de vocês que sabem. Muito bem. Vamos falar do membro torácico. Quando retornarmos às nossas aulas presenciais, os senhores vão dissecar. Os senhores já sabem muito bem isso, né? Vão dissecar face, pescoço, depois chegaremos no membro torácico. Obviamente que nós não vamos fazer aqui uma aula de dissecação à distância. Eu só quero que os senhores saibam que vai chegar face e pescoço, nós já falamos um pouquinho, o restante que falta para falar, nós falaremos presencialmente. Vocês vão fazer a retirada da pele, só para vocês terem ideia do que os senhores vão fazer. Retirada da pele de todo o membro, né? Olha aí, essa é a visão. Aí os senhores vão fazer uma incisão. Vão fazer a dissecação aqui de face lateral de membro torácico, como vocês estão vendo aqui. E vai chegar um momento que não há como dissecar e identificar as estruturas da face medial. Então, vocês farão incisões que o roteiro vai ensinar a fazer e imediatamente seccionar os peitorais, tudo, não vamos delongar muito nisso, e vocês vão sacar o membro, retirar o membro. E aí, após a retirada do membro, os senhores passarão, vamos arrumar aqui o peitoral, a dissecar todas essas estruturas aqui. Os músculos, os nervos, os vasos, vão rebater peitoral, tudo isso será dissecado. Aí eu pergunto para vocês, como é que o aluno pode dissecar um membro torácico? Será que ele já ainda se lembra de como está constituído o membro torácico, a parte óssea? Seja no cavalo, no cão, olha aqui, no pequeno ruminante, um esqueleto de ovino, ou de um grande ruminante, de um bovino. Então,
eu não tenho dúvida que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é relembrar o membro torácico. Então, os senhores terão que saber, né? Os senhores já sabem, mas nós vamos recordar os segmentos do membro torácico, desde o cíngulo escapular até o dígito, ok? É disso que nós estamos falando, é assim que se começa a... Muito bem, então, retomando aqui o membro torácico, antes das dissecações, vamos relembrar aquela coisa bem básica lá da osteologia. Membro torácico, quais os segmentos? 4 segmentos. O primeiro segmento, vamos começar do segmento mais proximal aqui, é o cíngulo escapular. Estamos falando de um quadrúpede, de um grande quadrúpede, de um bovino, constituído somente por um osso, a escápula. O segundo segmento chama-se braço. Osso do braço, como é que se chama? Húmero. Terceiro segmento é o antebraço, constituído pelo rádio e ulna. O quarto e último segmento é a mão, que vai desde os ossos do carpo até a falange distal. Por mão se entende então ossos do carpo, com fileira proximal e distal, o metacarpo e o esqueleto dos dígitos, que constitui de 3 falanges, proximal, média e distal, e para cada uma dessas falanges, para cada um desses dígitos, nós temos 2 sesamoides. Vamos olhar do outro lado. 2 sesamoides proximais e um distal lá, que está mais difícil de ver. Então, isso aqui no bovino, isso é similar aqui no pequeno ruminante, não há segredo nisso. Então, recordado isso em cada um dos animais, vejam as diferenças, essas diferenças vocês recordem. Ó, o tamanho aqui no braço do cão, nós estamos no cão aqui, olha lá. Cíngulo escapular, escápula. Cão tem clavícula? Cão tem um resquício de clavícula que fica incrustada no músculo braquicefálico, que vocês ainda não dissecaram. Então, aqui no esqueleto, o que se preserva é a escápula. O osso do braço é o húmero, do antebraço, rádio e ulna. Vejam a diferença, não são tão fusionados, vão permitir uma ligeira rotação entre esses 2 ossos. E aqui começa o esqueleto da mão, ossos do carpo, fileira proximal e distal, e os dígitos, né? Aqui caberia aos bons alunos pegar todos os resumos de membro torácico e recordar o número de dígitos de cada espécie, né? E aqui o animal padrão, que é descrito no Sisson, que é o cavalo, né? Então, da mesma similar aos outros animais que nós acabamos de ver, cíngulo escapular constituído só pela escápula, braço constituído pelo húmero, antebraço, rádio e ulna, e mão vai de ossos do carpo, fileira proximal e distal, o metacarpo e as falanges, proximal, média e distal. Esqueleto de dígito, além das 3 falanges, tem, como os senhores sabem, olha lá, os 2 sesamoides, está difícil aqui, os 2 sesamoides proximais e o distal. Os senhores estão doutores nisso. Já que vocês vão recordar, aproveitem e relembrem bem aquelas explicações iniciais, né? Por que alguns animais, a pergunta é, cíngulo escapular está sempre constituído somente de escápula? Os senhores sabem que não, né? O animal que usa o membro torácico para subir em árvore, cavar buraco, como o tatu, bicho preguiça, além da escápula vai ter a clavícula. Quem usa o membro torácico somente para apoiar no chão, como são esses animais que nós estamos vendo aqui, eles não têm clavícula, ok? Se nós tem algum animal doméstico que tem o cíngulo escapular completo, com escápula, clavícula e coracoide? Mamífero, não. Cíngulo escapular completo, como vocês bem sabem, nós já estudamos isso no início do semestre, cíngulo escapular completo está presente aqui na ave, né? Na ave, gente, olha lá, olha, a escápula,
a clavícula, as duas clavículas fusionadas, formando o osso da fúrcula, e aqui o potente osso coracoide. Então, ave tem cíngulo escapular completo? Ave voa, é por isso. Esse aqui é um ovino secado com os músculos superficiais à mostra. Esse aqui é o membro torácico direito dele. A gente vai estudar os músculos. Então vamos lá. Os músculos da cintura torácica são os responsáveis por inserir o membro torácico, a cabeça, pescoço e tronco. Então são eles: músculo trapézio, parte cervical e parte torácica. Músculo braquiocefálico, onde tem o cleido cefálico e o cleido braquial. Então, parte braquial e parte cefálica. O músculo homotransversal. O músculo serrátil ventral tem a parte torácica e vai ter a parte cervical também. Profundamente esses músculos. Se a gente pegar aqui, a gente consegue ver uma parte dele aqui. Músculo grande dorsal. Músculo romboide, ele vai se inserir medialmente a cartilagem da escápula. Fica nessa região aqui. A origem dele aqui vai ser dorsal ao ligamento da nuca, parte funicular. Vai ser dorsal aqui. E ele vai se inserir medialmente a cartilagem da escápula. Então vai estar nessa região aqui, músculo romboide. Se a gente pegar uma peça isolada, a gente vê o romboide aqui, ó, se inserindo medialmente a cartilagem da escápula e um pouco do serrátil aqui, se inserindo no osso. Serrátil ventral. Peitorais. Peitoral superficial ou descendente. Peitoral transverso. Peitoral transverso e peitoral profundo ou ascendente. O descendente é separado em parte superficial e uma parte profunda. Aqui, parte superficial e parte profunda. Peitoral descendente, parte superficial e parte profunda. O ascendente é esse daqui, ou profundo. Músculo subclávio. Vai ser essa faixa delgada aqui de músculo que prende aqui o membro torácico. Esses são os músculos que prendem o membro torácico ao tronco, cabeça e pescoço. Vamos agora aos músculos do ombro. Então, os músculos do membro torácico. Músculo infraespinhal, músculo supraespinhal, músculo deltoide, parte acromial e parte escapular, músculo tríceps braquial, músculo tensor da face do antebraço. O tríceps braquial é dividido em cabeça longa, cabeça lateral, que foi seccionada aqui, e cabeça medial. Cabeça medial, cabeça longa aqui. E aqui é o tensor da face do antebraço. Músculo ancônio. Músculo ancônio. Músculo redondo menor. Tendão do músculo infraespinhal. Esse aqui é o pedaço do músculo grande dorsal, seccionado na dissecação. Esses aqui são os músculos peitorais. Músculo peitoral superficial, um pouco do transverso aqui e o profundo. Temos pedaços aqui também do músculo braquiocefálico, cleido braquial e o ombro transversal aqui, que a gente acabou de ver, e um pouco do trapézio. Face medial. Músculo, esse músculo aqui é o músculo romboide, que fazia parte também da cintura escapular. Músculo subescapular, dessas três partes. Músculo redondo maior. E um pedaço aqui do músculo subespinhal. Músculo bíceps braquial, coracobraquial.
e lateralmente o músculo braquial. Então agora os músculos do antebraço. O grupo dos extensores pertence a essa face, crânio lateral. Esses são os músculos extensores do antebraço. Os músculos flexores vão ser caudo medial. Então vamos ver os grupos primeiro dos extensores. Extensor radial do carpo, músculo extensor do dígito 3, músculo extensor comum dos dedos, músculo extensor do dedo 4 ou dedo lateral. Então esse músculo aqui, certo? Músculo. E aí se você tiver a dúvida, você vai seguir o tendão. O tendão vai levar no dígito da qual origina o nome, né? Então, tá inserindo no dedo lateral aqui. Esse aqui é o comum, porque ele se divide aqui depois, vai nos dois dedos. E esse daqui é do dígito 3, tá? Do dígito 3 aqui, medialmente. Abdutor longo do dedo 1 ou polegar. Esse músculo aqui é um músculo que tem suas peculiaridades. Nesse animal, ele pertence ao grupo dos extensores, mas a funcionalidade dele é flexão. No cão, por exemplo, esse músculo ele tem a função de extensão. Então ele vai ser o nome músculo extensor ulnar do carpo. Como aqui ele pertence aos extensores, mas ele é uma função flexora, ele vai se chamar músculo ulnar lateral. Então músculo ulnar lateral no pequeno ruminante. Agora, grupo dos flexores. Vamos começar a caudal aqui. Esse aqui a gente vai falar depois que é uma cabeça do flexor profundo. Então vamos ver isso aqui primeiro. Flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo. Agora o flexor superficial dos dedos. Esses dois formam o flexor, músculo flexor superficial dos dedos. Parte superficial e profunda. O músculo flexor profundo dos dedos tem 3 cabeças. Uma delas é essa daqui, que contém 2 ou 3 partes. Tá vendo? Ó, são várias partinhas aqui. Essa cabeça aqui, essa cabeça pertence ao músculo flexor profundo dos dedos. É a cabeça humeral. Essa aqui é a cabeça ulnar do músculo flexor profundo dos dedos. E esta daqui é a cabeça radial dela. É essa daqui. O tendão dele está ligando aqui, ó. Esse músculo aqui. Na dúvida, vocês verem se são flexores ou extensores, vocês vão ver aqui que eles estão na região palmar. Os tendões dele. Então, se eles estão na região palmar, que eles vão ser flexores. E temos esse músculo aqui também, que é pouco desenvolvido nesse animal, mas, por exemplo, no gato é bem desenvolvido. É o músculo pronador redondo. Antes de começar a falar dos vasos, a gente vai falar de alguns linfonodos. Esse linfonodo aqui, antigamente, ele se chamava pré-escapular. Hoje, ele se chama cervical superficial. E temos linfonodos aqui também, axilares. Essa artéria aqui é a artéria cervical superficial, ramo da subclávia. Esse aqui é o músculo subclávio. Esses nervinhos aqui são nervos peitorais. Aí temos o cranial e o caudal que não dá para identificar aqui. Beleza, que é o peitoral profundo. Então vamos ver os 3 troncos de nervos aqui. Então, primeiro tronco. O primeiro tronco tem um ramo aqui supraescapular e o subescapular cranial. O segundo tronco tem ramos tóraco-dorsal, o subescapular caudal, axilar, nervo axilar e nervo radial. O nervo radial, lateralmente, sem a gente seccionar a cabeça lateral do tríceps, a gente vê o nervo radial aqui, da ramo superficial e ramo profundo do radial. E o axilar, que a gente vê no segundo tronco também, se a gente seccionar as duas partes do deltoide, a gente consegue ver aqui o nervo axilar. Então, segundo tronco. Agora o terceiro tronco. O terceiro tronco é formado pelo nervo musculocutâneo, mediano e ulnar. Então, o que acontece aqui? O ulnar vai nessa direção, o ulnar vai passar aqui, caudal ao antebraço aqui.
o nervo mediano e o músculo cutâneo estão juntos. Então aqui ele dá um ramo muscular proximal do músculo cutâneo. E aqui um ramo distal. Aqui, nessa região, estão mediano e o nervo músculo cutâneo. São nomes de nervos. Nervo músculo cutâneo e mediano juntos. Quando esse ramo distal sai do músculo cutâneo, que é o ramo muscular distal do músculo cutâneo, o mediano fica aqui sozinho. Então, mediano segue e vai dar ramificações aí para os dedos e para o antebraço. Artéria. A artéria axilar da ramo braquial e subescapular. A subescapular, às vezes pode sair também da axilar, vai dar um ramo tóraco-dorsal. As veias que seguem essas artérias têm os mesmos nomes. A braquial vai continuar, vai dar uma colateral ulnar aqui, um ramo da colateral ulnar, vai continuar como braquial, e o último vai dar alguns ramos aqui para os músculos, e o último ramo dela vai ser a interóssea comum. A interóssea comum vai dar a interóssea caudal e a cranial mais profunda. Vai ter uma ramificação aqui. Então, aproxima aqui. Então, ó. Deixa eu tirar esse nervo daqui. Então, a artéria braquial vai dar esse ramo aqui, que é a interóssea comum. A interóssea comum vai dar esse ramo aqui, que é a artéria interóssea caudal. E a cranial vai estar mais profundo. Quando ele deu esse último ramo, ele vai ter outro nome, essa artéria. Essa artéria vai continuar como uma artéria mediana, seguindo aqui junto com o nervo mediano. Então, a artéria mediana vai dar um ramo na altura aqui do húmero, vai dar uma artéria radial. Essa artéria radial vai continuar com ela, junto com a veia radial aqui, que a gente vai falar depois. Vai junto com ela aqui até o boleto. Chegou próximo ao boleto, vai acontecer a anastomose artéria radial com a mediana. Se a gente continuar a artéria aqui mediana, depois que passou o boleto, ela vai se chamar artéria digital palmar comum 3. E ela vai se ramificar aqui, que vai ser a artéria digital palmar própria axial 3 e artéria digital palmar própria axial 4. A 3 e a 4. Ela vai ter essa ramificação da comum. E as veias vão ter esses mesmos nomes que seguem junto com a artéria. Temos uma outra veia aqui, que é a veia cefálica. Vendo nessa peça aqui, dá para ver que ela desemboca na veia jugular externa. A veia cefálica recebe tributária aqui da ulnar mediana, continua como cefálica. Na região aqui do carpo, ela vai ser cefálica acessória e cefálica aqui. Continua aqui, medialmente, ela vai ter outro nome, vai ser veia radial, que segue junto com a artéria radial que a gente falou. Galera, antes que vocês se desesperam, essas imagens que eu vou mostrar aqui está na descrição do vídeo. Vai facilitar muito o seu estudo. Então, ó, essa imagem aqui, por exemplo, esse 1 aqui é a artéria axilar. É um esquema das principais artérias do membro torácico, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a axilar. Ela dá a subescapular aqui, que a gente falou no vídeo. Depois ela dá a braquial profunda aqui. E se continua aqui como artéria braquial. Tá, então, braquial profundo aqui e braquial continua aqui. A braquial vai dar uma ulnar colateral aqui, artéria ulnar colateral. E depois ela vai dar a interóssea comum. Quando ela deu a interóssea comum, ela começa aqui a se tornar a artéria mediana. Ela vai ser a artéria mediana daqui para frente. Artéria mediana. A artéria mediana vai dar uma radial. Tá vendo essa radial, esse 8 aqui, radial. Se continua aqui e vai se anastomosar com a mediana. Então a mediana vai se continuar aqui e dando radial, e depois radial se anastomosando com a mesma. E quando acontece a anastomose, a partir aqui do boleto, tá, que é a articulação, essa artéria vai passar a se chamar artéria digital palmar comum 3, tá? E aqui a mesma coisa, que quando acontece a anastomose aqui da interóssea comum, com a ulnar colateral e mais algumas artérias que não está totalmente ilustrado aqui,
Mas basicamente é isso daqui. Artéria digital dorsal comum 3. Artérias principais. Então, galera, se vocês quiserem ver aí, fazer download dessas imagens, elas estão perfeitamente boas aqui. É a imagem do DICE, tá? Um livro do DICE. E aqui tá toda a legenda bonitinha aqui, explicando certinho o nome das artérias. Se a gente passar aqui por uma veia, bom, então uma ilustração muito boa aqui, né? Das veias agora, cefálica, braquial e todas as ramificações bonitinhas aqui para vocês estudarem, com a legenda também. Aqui é o final, né, das veias e aqui tá a legenda deles. Então, galera, o material que eu passei para vocês, eles são muito bons, né? Esse aqui mostra também aqui todos os troncos, os nervos aqui, artérias, veias, tá? Tá vendo aqui os músculos, um nervo radial aqui, ó, tudo bonitinho. Aqui outra ilustração, outra. Aqui mais um membro, a mão do animal, né? Aqui já é mais a mão do animal, os nervos das veias, artérias. E essa ilustração aqui é uma ilustração muito boa, mostrando aí o caminho, né, dos nervos também.